Em 1991, uma descoberta no Lago Gibson, em Ontário, no Canadá, chocou o país. A história tinha começado 2 semanas antes, com o desaparecimento de uma garota de 14 anos chamada Leslie Mahaffey. No dia 15 de junho, ela tinha saído com os amigos. Ela morava com a mãe e o padrasto, e eles tinham uma regra que se ela chegasse depois do horário que ela deveria chegar, a porta ia ficar trancada. Naquela época, uma amiga dela tinha falecido recentemente, então ela e os amigos estavam de luto e ela acabou chegando depois do horário. Como de costume, a porta estava trancada e ela percebeu que tinha esquecido as próprias chaves. Ela raramente esquecia a chave. Quando isso acontecia, ela tocava a campainha e ou a mãe ou o padrasto abriam a porta para ela. Nesse dia, a gente não sabe exatamente porquê, mas ela decidiu não tocar a campainha. Aquela seria uma péssima escolha. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos. Todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo... Gente, eu esqueci de passar batom. Eu tô só com contorno. Eu vou passar rapidão. Gente, sério. Esse batom aqui, uma rápida história sobre ele. Porque ele é muito bonito. Quer dizer, deixa eu passar melhor, né? Mas quando eu fui viajar a primeira vez, sozinha, eu voltei pro free shop e eu falei, eu vou comprar alguma coisa cara. Quer dizer, com o dinheiro que eu tinha, né? E aí eu decidi comprar um batom. Poderia ter comprado, tipo, um perfume, uma paleta de maquiagem, mas comprei um batom. E é um batom da Saint Laurent, então, é Saint Laurent que fala, né? Já tá todo velhinho, todo riscado. Mas, gente, cheguei toda bonita aqui, né, do Brasil com meu batom novo. E aí, fui pra faculdade. Primeiro dia, primeira semana que eu voltei pra faculdade, deixei o batom dentro do carro, ele derreteu inteirinho. Vocês estão vendo? Inteirinho derretido. Daí agora eu fico nessa humilhação de ter que enfiar o dedo lá pra passar. Ou com pincel, né? Mas quando que eu tenho um pincel perto de mim? Nunca. Então é isso aí. Mesmo, me julguem. Mas a cor é bonita, né? Enfim. Voltando. Comentem aí outros casos que vocês querem ver no canal. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E como esse mês é mês do filme da Barbie, hoje vamos falar sobre o casal que ficou conhecido como Ken e Barbie. Não foi por esse motivo que eu escolhi esse caso, foi meio sem querer, aí eu lembrei que ia ter essa estreia. E já deixo um alerta pra vocês, porque esse caso tem várias coisas pesadas, inclusive eu já deixo um alerta que provavelmente eu vou me estressar enquanto eu estiver contando, porque tem várias coisas que me deixam bem... Ó, já tô indignada. Vamos acalmar, nem começamos ainda. Enfim, sem mais enrolação, bora pra história. No mesmo dia em que um homem que estava andando de canoa encontrou o corpo da Leslie dentro do lago, um casal chamado Paul Bernardo e Carla Homolka estavam se casando. A Carla adorava princesas da Disney e ela queria um casamento bem nesse estilo. Ela escolheu um vestido maravilhoso, bem princesa mesmo, e as coisas que tinham no casamento eram como se fosse de um conto de fadas. Eles chegaram em uma carruagem, os dois eram lindos, todo mundo estava muito admirado com aquele casal. E o Paul também seguiu nessa vibe. Ele gostava também dessa coisa mais luxuosa. Então eles tinham muitas coisas boas, um buffet gigante, vários convidados. Foi um casamento lindo. E foi aí que as pessoas perceberam que, nossa, parece a Barbie e o Ken. Então vamos voltar um pouco para entender quem são essas duas pessoas. O Paul nasceu em uma família muito rica, mas bem problemática. O pai dele era abusivo e o pai e a mãe tiveram 2 filhos antes da mãe dele começar a trair o pai com um ex-namorado e engravidar. O pai do Paul ficou sabendo desse caso, mas ele meio que tolerava aquilo. Depois de alguns anos, o pai dele foi condenado por molestar uma garota e a própria filha. A mãe dele, enquanto isso, ficou depressiva, ela foi se isolando cada vez mais da família e chegou em um momento que ela foi morar sozinha no porão da casa. Os irmãos mais velhos dele eram bem atormentados por esses abusos do pai, mas o Paul, que era mais novo e também o pai dele chegou a ser preso quando ele estava crescendo, ele se tornou uma criança bem diferente. Ele era super sorridente, super educado, ele se envolvia em esportes na escola, era bem popular, ficava com várias garotas. Ele também era escoteiro e quem olhava pra ele achava que ele era uma criança modelo. Quando ele tinha 16 anos, a mãe dele decidiu revelar quem era o verdadeiro pai dele.
dele, porque até então ele acreditava que o padrasto era o pai. A mãe até achou que talvez isso fosse aliviar as coisas pro Paul, afinal ele ficaria sabendo que aquela figura abusiva que ele conviveu não era o pai dele de verdade. Mas o efeito foi o contrário. O Paul se sentiu traído, ele ficou muito irritado com a mãe, até porque a mãe não deu essa notícia de uma forma tranquila, ela simplesmente chegou e falou: você na verdade é um filho bastardo. E aí o Paul ficou muito irritado, ele começou a abusar verbalmente da mãe dele, xingou ela de todos os nomes possíveis. É claro que isso deve ter abalado ele de alguma forma. E aí quando ele se formou do ensino médio, ele começou a se interessar bastante por estratégia de vendas e ele estava estudando contabilidade. Inclusive, ele e os amigos costumavam ir para bares e praticar essas técnicas de vendas conversando com outras mulheres. Então, quando eles iam conversar com uma garota nova, eles aproveitavam para fazer um pitch de vendas para ver se convenciam elas de alguma coisa. Na mesma época em que ele começou a universidade em Toronto, ele também começou a ter umas fantasias sexuais bem sombrias. Antes disso, mesmo quando ele era criança, ele tinha o costume de ficar espiando pela janela dos vizinhos, de outras pessoas, principalmente mulheres. E isso era tão preocupante que as próprias famílias das crianças que brincavam com ele na rua percebiam o que ele estava fazendo e não permitiam que os filhos deles brincassem com o Paul. E aí esse comportamento dele foi escalando. Ele teve várias namoradas e aí ele começou a ser verbalmente abusivo. Ele gostava bastante de humilhar as namoradas em público e também bater nelas. E é claro que nenhuma delas aceitava aquilo, eventualmente eles acabavam terminando. Mas aí ele conheceu uma garota chamada Carla Homolka. A Carla trabalhava em um pet shop como estagiária na época. E o Paul estava em um tipo de seminário de contabilidade em um hotel. Ela também estava nesse hotel na mesma hora, ela estava no restaurante comendo e o olhar dos dois meio que se cruzou e foi uma paixão à primeira vista. A Carla nasceu em uma cidade bem pequena e tinha duas irmãs mais novas. E ela também não era nada tímida, pelo contrário, ela era bem popular, loira dos olhos azuis, ela podia ficar com o cara que ela quisesse na época e era algo que ela se gabava. Apesar dela ser uma pessoa considerada normal, sem nada muito diferente, fora da curva, alguns amigos descreveram ela como tendo um comportamento estranho, às vezes sendo um pouco bizarra. Diziam que ela tinha muito interesse pelo oculto, ela adorava chamar os amigos pra jogar com o tabuleiro Ouija, que a gente fala tanto aqui no canal. E ela parecia ser fascinada com a morte. Teve até uma vez que um animal de estimação dela morreu, ele foi enterrado no quintal da casa e ela ficou obcecada em desenterrar ele porque ela precisava ver o animal ali como ele tava. Ela conheceu o Paul naquele dia quando ela tinha 17 anos e ele 23. Ela ficou completamente obcecada por ele, os dois grudaram e já começaram um relacionamento. Mas naquela mesma época em que os dois se conheceram, em 1991, a cidade também estava passando por uma onda de abusos sexuais, que na verdade, vocês sabem qual é a palavra que começa com E, e eu falo abuso sexual porque eu acho que o YouTube é mais bonzinho comigo quando eu troco o termo. Mas enfim, não estou passando pano, só não quero ficar falando a palavra porque vamos evitar coisas. Só que essa onda de abusos sexuais eram brutais, eram terríveis. E quem estava praticando isso era algum criminoso misterioso que a polícia começou a chamar de Scarborough Reaper. Scarborough, eu não sei se é assim que pronuncia, é o nome da cidade em que estava acontecendo. Tudo tinha começado em 1987, no final da primavera, e a primeira vítima era uma garota de 21 anos que tinha acabado de descer de um ônibus durante a noite e estava a caminho da casa dela. O ataque aconteceu na frente da casa dos pais dela e durou cerca de meia hora. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas ninguém viu nada, ela não gritou, ela não tentou fugir? Basicamente, o que esse cara fazia era chegar por trás das vítimas de forma que elas não conseguissem ver o rosto dele, e aí ele as ameaçava, dizendo que se elas fizessem qualquer barulho, ele ia matá-las. Então elas preferiam não emitir nenhum som para pelo menos sair vivas dessas situações, e elas conseguiam, é claro que com diversos traumas psicológicos. E aí 10 dias depois, a próxima vítima foi uma garota que também foi abusada no quintal da casa dos próprios pais. E aí, depois de não muito mais tempo, uma outra garota de 15 anos foi abusada por cerca de uma hora. Foi nesse momento em que a polícia começou a pensar que talvez a mesma pessoa estivesse cometendo esses crimes. Afinal, no Canadá, a taxa de crimes é muito pequena, é um país considerado muito pacífico, então eles já emitiram um alerta para todas as mulheres que estivessem viajando, principalmente de ônibus, sozinhas à noite. Eu não gosto de ficar dando muitos detalhes pesados do caso, mas
O próximo crime foi com uma garota de 17 anos e ele abusou dela com uma faca que ele tinha usado pra ameaçar as garotas nos outros crimes. Sim, ele realmente usou a faca pra abusar dela. Então, assim, é um absurdo só pra vocês entenderem como aquilo tava chocando a população. Ela sobreviveu e em 1988 essa pessoa atacou de novo uma outra mulher e ela conseguiu meio que se desvencilhar dele e saiu com uma facada na coxa, mas também viva. E aí a polícia decidiu montar uma força-tarefa pra capturar esse criminoso. Em 1989 parecia que as coisas estavam escalando. Dessa vez ele ficou perseguindo uma mulher até descobrir aonde ela morava e aí no dia seguinte ele foi até o apartamento dela e abusou sexualmente dela durante 2 horas dentro da própria casa. Depois disso, tiveram outros casos com garotas muito novas, de 15 anos, às vezes em escadas de estacionamentos que ficavam no subsolo. E um costume que ele tinha também é que muitas vezes, depois que ele tinha abusado da vítima e que ela estava ali no chão, finalmente criando coragem para conseguir se levantar, não sei, ir para casa, pedir ajuda, ele voltava de onde ele estava escondido e abusava dela novamente. E aí o FBI acabou se envolvendo no caso e eles afirmaram que tinham certeza absoluta de que se esse cara não fosse pego, ele provavelmente ia evoluir para um assassinato. Isso porque cada um dos casos estavam envolvendo cada vez mais violência. E a gente pode imaginar que quem quer que estivesse cometendo aqueles crimes, talvez começasse a ficar um pouco vaidoso, pensando, nossa, ninguém tá me capturando, eu posso fazer literalmente qualquer coisa que não vão me descobrir. E é nesse momento que a pessoa começa a errar. Com a próxima vítima, ele decidiu se arriscar e atacar de frente. Essa garota conseguiu dar uma boa olhada naquele homem. E foi aí que ela conseguiu denunciá-lo para a polícia, que fez um ótimo retrato falado. E agora a gente vai voltar um pouquinho pro Paul e pra Carla. Os dois tinham acabado de se casar e eles estavam muito apaixonados, muito felizes. A família da Carla adorava o Paul. Eles achavam que ela realmente tinha encontrado o cara dos sonhos dela. Ele era uma pessoa atenciosa, trabalhadora, ele tinha uma boa condição financeira para prover para ela, e eles praticamente consideravam ele como um filho. No início, pouco antes deles se casarem, eles moraram junto com a família da Carla. Em breve eles iam se mudar para uma casa só deles, para ter a independência como um casal recém-casado, mas por enquanto eles estavam lá, e aí o Paul começou a ter mais contato com as irmãs da Carla. E como eu mencionei, a Carla era uma namorada diferente pro Paul. Ela aceitava as fantasias sádicas que ele tinha. E os dois tinham relações sexuais um tanto quanto violentas. Mas para ele não era suficiente. Depois, quando ele estava mais próximo da família dela, ele começou a ter um interesse a mais pela irmã mais nova da Carla, de 15 anos. Ele flertava constantemente com ela. E de novo, a família da Carla gostava muito do Paul. Então os dois conversavam bastante, ela também estava gostando daquela companhia. É claro que não num sentido romântico, ela só estava feliz pela irmã e estava ali junto com ele. Mas para ele não era só isso. Ele começou, durante a noite, a observar a irmã da Carla, a Tammy, pela janela. Então ele ficava assistindo enquanto ela trocava de roupa e a Carla começou a perceber isso. E aí vocês podem imaginar que talvez ela fosse brigar com ele, terminar com ele, repreender ele de alguma forma. Mas não. Ela foi até o quarto da irmã e fingiu que quebrou as cortinas sem querer, só pra ficar mais fácil dele conseguir observá-la. Com exceção da idade, a Carla e a Tammy eram muito parecidas. Ela era loira, parecia uma mini Carla. E a Tammy tinha algo que a Carla considerava que não poderia dar pro quase marido, que era a virgindade. A Carla não era mais virgem, mas a irmã dela sim. E aí o Paul decidiu que ele queria tirar a virgindade da Tammy. Ele pressionou a Carla para que ela ajudasse ele nessa. Não tem nada mais doentio nessa vida, mas a Carla concordou. Ela decidiu que ia dar de presente de Natal pro Paul a virgindade da própria irmã. E é claro que isso ia ser contra a vontade da Tammy, ela não ia poder dar a opinião dela nisso. E a Carla tava com medo de que alguém descobrisse, então eles precisavam de um plano. E aí no dia 29 de dezembro de 1990, quando os pais da Carla estavam na casa dormindo, eles decidiram colocar aquele plano em ação. A Carla tinha roubado algumas drogas do pet shop onde ela trabalhava. Não drogas pra ingerir, pelo que eu entendi, aquelas drogas que você usa pra desmaiar a pessoa, que você coloca pra ela cheirar. Esqueci o nome agora. É clorofórmio, será?
Enfim, durante a noite, eles chamaram a Temi pra ir ali no quarto, pra eles ficarem bebendo. E a Temi tava achando aquilo muito legal, porque ela não podia beber, ela era menor de idade. Então ela tava ali achando que eles iam ter uma noite juntos, dando umas risadas e tal. E aí eles embebedaram ela. Depois a Carla usou aquele pano pra que ela desmaiasse. E aí, nesse momento, o Paul abusou sexualmente da Temi. Ele conseguiu, né, tirar a virgindade dela à força, o que foi um absurdo. Só que aí, em certo ponto, ela começou a ficar azul. Eles perceberam que ela tava realmente inconsciente, que ela tava mal e que provavelmente alguma coisa tinha acontecido. O que eles perceberam é que ela tinha vomitado e sufocado com o próprio vômito. Eles viraram ela pra baixo pra tentar ajudar, mas ela acabou falecendo, não tinha o que fazer. E aí, quando eles perceberam o que eles fizeram, eles tentaram esconder algumas evidências, chamaram a emergência e fingiram que aquilo tudo foi um acidente. Um detalhe muito importante é que eles filmaram aquilo tudo que eles fizeram com ela. E aí, quando a emergência chegou, aqui eu não sei se eles conseguiram levar ela no hospital e aí ela morreu no hospital, ou se ela já estava morta ali na cena. Irrelevante essa parte. Mas quando eles fizeram as análises no corpo, eles perceberam que, de fato, tinha sido um acidente terrível, que ela bebeu além da conta e que ela acabou sufocando e ninguém era o culpado. Foi algo horrível mesmo. É claro que a família toda ficou de luto. O Paul e a Carla também fizeram o papel deles de fingir que estavam muito mal e chorando no funeral. E uma parte bizarra é que eles tiraram uma selfie dos dois. Selfie, né? Naquela época não existia selfie. Mas eles tiraram uma foto dos dois sorrindo enquanto eles estavam ali no velório. Então, dava pra ver que eles só estavam fingindo mesmo o remorso. E tava todo mundo muito abalado, mas ao mesmo tempo, o casamento do Paul e da Carla tava pra acontecer. Então, chegou o momento que a Carla começou a pressionar a família de novo, tipo, olha, oi, tô aqui, vou casar, parem de lembrar da minha irmã que morreu, já foi, superem aí, vamos focar toda a atenção em mim de novo. E foi literalmente isso, ela ficou brava com os pais deles estarem de luto há muito tempo, pra eles focarem a atenção de volta nos preparativos do casamento. E aí, naquele mesmo dia em que o casamento estava acontecendo, vocês lembram da Leslie, que foi encontrada no rio, a polícia conseguiu tirar toda a água do rio pra poder procurar por outros restos mortais, porque apesar do cara da canoa ter encontrado a Leslie, ele só encontrou algumas partes, ela tinha sido desmembrada. E aí, quando eles tiraram a água do rio, eles perceberam 8 blocos grandes de concreto, e dentro de cada um desses blocos tinham pedaços dela. Então, assim, só pra organizar a linha do tempo de vocês. Assim que eles começaram a namorar, que eles estavam noivos, eles estavam morando com a família da Carla. E aí, pouquinho antes do casamento, eles alugaram essa casa pra eles morarem juntos. E aí, quando eles já estavam nessa casa, eles decidiram, o Paul decidiu, na verdade, que seria interessante que eles tivessem uma terceira pessoa lá junto com eles, um tipo de escrava. Infelizmente, foi a Leslie que pagou o preço. A Leslie, aquele dia, trancada pra fora de casa, encontrou o Paul, que parecia um cara bonito, charmoso, educado, tinha um bom papo, e começou a conversar com ela. E é claro que ele tinha aquela lábia dele, aquelas técnicas de manipulação, e ele acabou levando ela pra casa dele. E aí eles chegaram na casa, sentaram na mesa de jantar, começaram a conversar, e a Carla tava dormindo. Quando ela ouviu algumas vozes dentro da casa, ela acordou e foi ver o que estava acontecendo. E aí, quando ela chegou e viu a mesa e os dois sentados juntos, ela ficou bem irritada, porque eles estavam usando as taças francesas que ela tinha comprado, que eram caríssimas e que estavam guardadas para uma ocasião especial. Então ela ficou bem brava mesmo, e infelizmente nas próximas 36 horas o Paul abusou da Leslie de diversas formas possíveis. Ele também tinha o costume de instruir as vítimas a falarem frases bem degradantes e vulgares. Ele gostava de humilhar elas, que elas falassem o quanto ele era bom, o quanto ele era melhor do que qualquer outro namorado que elas tiveram. E aí, depois que ele terminou e se cansou, ele a estrangulou e colocou o corpo no porão da casa. Teve até um dia em que os pais da Carla foram jantar na casa deles, e aí eles estavam fazendo sala para os pais e para a família dela no andar de cima, enquanto tinha um corpo no porão. E muitos dos pratos que ela pegava, as comidas, estavam guardadas no porão. Então vocês imaginam, ela descendo lá, dando de cara com o corpo da Leslie, voltando pra falar com a família, sem se importar com o que tava rolando. E aí, no dia seguinte, o Paul colocou plástico no porão, decidiu usar uma serra pra cortar o corpo dela em pedacinhos. Ele também tinha comprado vários sacos de concreto, colocou cada parte em um desses sacos. Por fim, ele dirigiu até uma ponte que ficava no lago Gibson e jogou
cada pedaço lá. Só que não parou por aí. Depois do casamento, eles saíram procurando por uma outra vítima. E os dois costumavam caçar juntos. E aí a gente vai para uma garota chamada Kristen French, que ela era uma garota de uma ótima família, ela estava na escola, ela estava envolvida em várias atividades escolares, inclusive em esportes. Ela tinha um ótimo senso de humor e ela era muito cuidadosa. Com toda a história daquele Scarborough Reaper, ela tava falando pros colegas pra eles não saírem desacompanhados, não andarem sozinhos à noite. E aí no dia 16 de abril de 1992, ela tava voltando pra casa da escola à tarde, sozinha. E ela tava em uma rua bem residencial, considerada muito tranquila. Inclusive ela tava na frente de uma igreja. E aí conforme ela vai andando pela rua, ela percebe que tem uma mulher loira parada, o carro dela tá parado e ela tá na calçada segurando um mapa, parecendo meio perdida. E aí a Kristen já tá meio receosa assim, tipo, não fala com estranhos e tudo, mas a Carla chega a pedir a ajuda dela, pedir uma direção. E aí a Kristen pensa, bom, é uma mulher, ela tá aqui sozinha, não deve ter perigo, tá de dia, né? Qualquer coisa, dou uns gritos aqui, alguém vai ver. E aí quando a Kristen foi olhar o mapa pra ajudar a Carla, o Paul chegou por trás. Os dois empurraram ela pra dentro do carro e levaram ela pra casa. Eles mantiveram a Kristen dentro da casa por cerca de 3 dias e durante esses 3 dias eles também gravaram tudo. A Kristen era bem esperta. Em alguns momentos ela pensou em oportunidades para escapar. Apesar de todos os abusos, o Paul de vez em quando perguntava o que ela queria comer, se tinha algo específico. E aí ela pensou, bom, eu vou falar para ele buscar comida em algum outlet do outro lado da cidade, porque aí vai me dar um tempo sozinha com a Carla e talvez eu consiga convencer ela a me deixar ir embora. E aí o Paul foi fazer isso, ele saiu, ficou cerca de meia hora fora, mas a Carla não era boba. Ela sabia que depois do que eles tinham feito com a garota, ela precisava morrer. E aí quando o Paul voltou, eles tiveram uma refeição e aí eles decidiram que era a hora, ele estrangulou ela também. Depois o Paul e a Carla colocaram o corpo dela dentro de uma banheira, limparam ele, deram banho, rasparam o cabelo dela e ela foi deixada nua do lado de uma rua, assim. Nessa hora, tava todo mundo em alerta, porque a gente já tinha esse cara que estava cometendo uma série de abusos sexuais extremamente violentos. E agora 2 garotas também morreram. E agora a Carla, que já estava casada e sabia o que o Paul era capaz de fazer, ela tava tipo, nossa, né, tem esse cara que tá cometendo uns abusos sexuais aí, será? Sabe alguma coisa sobre isso? Não sei. E o Paul tava tipo, nossa, é verdade, né, que curioso. E uma parte bem bizarra da história é que antes os abusos sexuais estavam acontecendo lá em Scarborough. E aí, de repente, quando ele mudou pra casa nova com a Carla, os abusos pararam lá e garotas começaram a morrer nessa nova cidadezinha. Mas ninguém tava linkando as duas coisas. Ao mesmo tempo, a gente tem aquela vítima que conseguiu fazer um retrato falado do Paul. E aí a polícia começou a investigar, tentar descobrir quem poderia ser essa pessoa do retrato falado. E agora tem 2 fontes diferentes, tá? Algumas pessoas dizem que quem ligou pra polícia fazendo uma denúncia, dizendo que aquele retrato falado parecia muito com o Paul, foi um amigo dele. Mas tem outras pessoas que falam que foi alguém anônimo. Imagina a gente nessa situação, você vê um retrato falado em todas as notícias, em todos os jornais, de uma pessoa que parece um amigo seu. Será que você ia ficar em dúvida ou será que você ia ligar pra polícia e falar, olha, eu acho que eu conheço esse cara? Então eu acho que muito provavelmente tenha sido um amigo que denunciou e se não foi, com certeza tava um burburinho ali de tipo, nossa, parece muito o Paul Bernardo. E aí o Paul foi levado pra interrogatório na polícia, ele ficou sendo interrogado por cerca de 35 minutos e ele tava pleno, ele tava calmo, muito tranquilo, ele foi bem cooperativo. Inclusive os policiais perguntaram se ele poderia dar algumas amostras de DNA que incluíam saliva, sangue, fios de cabelo, e ele disse que sim, não tinha problema nenhum. Então ele foi bem cooperativo. E assim, uma parte que me incomoda muito nesse caso, além de várias outras, é que o detetive que interrogou ele essa primeira vez, eles chegaram à conclusão de que o Paul não poderia ser o assassino, não poderia ser o cara que estava cometendo tantos abusos sexuais, porque ele era tão bonito, tão bem educado, parecia tão tranquilo e cooperativo. Como que ele poderia ter feito algo assim? E a gente tem vários problemas com pessoas achando que quem é bonito não comete crimes violentos. E eu vou só abrir um parênteses aqui, porque a série do Dahmer foi muito criticada, porque as pessoas estavam romantizando o ator, né? O Evan Peters, que estava lá interpretando o Jeffrey Dahmer, porque ele é bonito. E aí muitas pessoas falando, ai, tá bom, faria, queria ficar com ele, nossa, se apaixonando pelo Dahmer. E ao mesmo tempo tinham pessoas criticando a Netflix
por ter chamado esse ator. Algo parecido aconteceu com o filme do Ted Bundy, que eles chamaram o Zac Efron pra interpretar o Ted Bundy. E na minha opinião, tem dois lados dessa história. Teve uma vítima que sobreviveu o Ted Bundy, que perguntaram pra ela o que ela achava de estarem romantizando o Bundy, de terem usado o Zac Efron. E ela falou, não, eu acho que tinham que colocar um ator bonito mesmo, porque era justamente esse o motivo que ele conseguiu pegar tantas vítimas e matar tantas garotas. Porque ele se passava como um cara bonito, charmoso, que tava só precisando de ajuda e parecia inofensivo. E ele não era. Então ela achou importante mostrar que a gente tem que tomar cuidado. Não é porque a pessoa é bonita que ela não pode ser um assassino terrível. Eu sei que às vezes a gente pensa que, nossa, vai ser uma pessoa extremamente repulsiva na rua que a gente tem que ficar longe. Mas não, às vezes tem uns mocinhos... Como chama? Lobo em pele de cordeiro? Ao contrário. Ah, esqueci a expressão, mas vocês entenderam. Enfim, me deixou muito irritada porque o Paul poderia ter sido parado antes se não fosse por ele ser bonito. E aí, além de tudo, os policiais perguntaram se ele tinha algum problema com mulheres, ele disse que não, que ele tinha uma namorada, a Carla, e aí ele foi liberado. Naquela época, o DNA ainda estava nos seus estágios iniciais, então não era algo muito eficiente. Eles coletaram aquelas amostras e ela basicamente ficou ali guardada. Depois que o Paul cometeu esses dois assassinatos, o relacionamento dele com a Carla não era mais mil maravilhas. Ele começou a ser extremamente abusivo com a Carla também. De acordo com ela, ele ameaçava ela diversas vezes, colocava uma faca contra o pescoço dela, batia nela, ela dizia que se ela deixava a torneira meio aberta era motivo pra ele brigar com ela e bater nela. Isso era um fato, ele realmente abusava da Carla. Teve uma vez que ele bateu tão feio nela que ela quebrou várias costelas e tava com o olho roxo. Foi até a delegacia pra denunciar ele finalmente. Quando a Carla chegou na delegacia falando sobre o Paul, a polícia começou a desvendar o caso. A Carla foi interrogada com relação a esse abuso. E depois, quando ela foi liberada e voltou pra casa da família dela, afinal ela não queria voltar pra casa que ela morava com o Paul, ela confessou tudo. Ela ficou desesperada, ela começou a chorar, ela tava com medo da polícia já saber tudo o que tinha acontecido ou então tá muito perto de descobrir. E ela decidiu que seria melhor que a família soubesse da história por ela do que pela mídia. E aí é claro que a família dela ficou extremamente em choque e sugeriu que ela contratasse um advogado. E os policiais na hora falaram, nossa, 2 anos depois, tá? 2 anos depois a gente tem o DNA desse cara, vamos fazer análise. Os resultados voltaram e combinavam com o Paul. A Carla também disse que o Paul tinha confessado pra ela ser o cara que estava cometendo todos aqueles abusos ao longo de vários anos. A Carla admitiu o envolvimento dela na morte da Leslie, da Kristen e da própria irmã. Mas ela disse que não foi algo voluntário. Ela disse que ela tinha sido obrigada pelo Paul. E a polícia não tinha muitas evidências mesmo do Paul, então eles precisavam de uma testemunha pra contar tudo o que tinha acontecido. E aí a Carla sugeriu que a polícia e ela fizessem um acordo. A Carla testemunharia contra ele e receberia só 12 anos de prisão. E aí, durante esse acordo, enquanto o Paul já estava ali aguardando o julgamento, os policiais e investigadores levaram a Carla até a casa onde os dois moravam. Quando eles chegaram na casa, já não tinha nenhuma mobília, os itens deles não estavam lá mais, a polícia mesmo que tirou. E a Carla, é muito bizarra essa história, porque quando ela tá falando pros policiais o que aconteceu, ela fala com uma vozinha muito assim, ai meu Deus, ele me forçou a fazer isso e eu tava muito mal e eu não queria. Tipo, falando toda fofinha, assim. E aí ela comenta que ele abusou dela, que ele ameaçava ela, que quando ele levou a Leslie em casa, ela ficou extremamente abalada. Ela disse que ela assistiu o Paul matando ela e que ela não sabia o que fazer. Só que aí ela começa a comentar daquelas taças francesas. E aí a voz dela muda. Ela fica tipo... E eu fiquei muito irritada porque ele tava usando as nossas taças junto com ela. Tipo, ele literalmente tinha sequestrado uma garota e tava prestes a matá-la e você tá preocupada que ele tá bebendo na taça de champanhe que você queria usar. E a mesma coisa acontece quando eles vão na casa. Isso porque ela tá lá falando, ah, então ali foi onde ele fez isso, foi ali que a gente deu banho nela. Tudo com aquela vozinha bonitinha. Aí
Aí, de repente, ela chega no banheiro e fala: mas você sabe onde eles colocaram meus perfumes? Eles ficavam aqui, assim, tipo, como eu preciso dos meus perfumes. Aí eles chegam na sala, ela contando: não, ali foi isso, não sei o quê. Cadê a mobília daqui de casa? Sabe onde eles enfiaram a mobília? E aí muda, a voz dela muda. Então ela se perde 100% no personagem. Porque ao mesmo tempo que ela tenta parecer uma vítima que foi abusada e que não queria que nada daquilo tivesse acontecido, ela tá preocupada com coisas extremamente fúteis. E aí chegou a hora do julgamento dos dois. A Carla foi primeiro para julgamento, ela foi condenada aos 12 anos, e é claro que isso causou muita polêmica, porque era um período muito curto de tempo. E esse caso foi muito controverso por conta disso. Algumas pessoas acreditam que ela realmente estava sendo manipulada pelo Paul e tinha cometido tudo aquilo porque ela era uma vítima também, que também estava sendo abusada. Mas outras pessoas dizem que não, e vocês já vão entender o porquê. Esse acordo entre a Carla e a polícia tinha ficado meio em segredo para não prejudicar o andamento do julgamento do Paul. Assim que a Carla foi enviada para a prisão, ela pediu o divórcio dele. Em 1995, no julgamento do Paul, ele se declarou inocente. Só que aí os promotores apresentaram novas evidências que eles tinham encontrado na casa do casal. Essas evidências eram as fitas cassete que os dois tinham gravado de alguns crimes. Elas estavam escondidas no teto do banheiro deles e eram extremamente chocantes. Primeiro que as fitas tinham, eu não sei se vocês tem muita gente jovem aqui que não vai saber, mas na fita cassete você colocava um papelzinho e aí você escrevia, você conseguia escrever do que era o filme e tudo. E aí essas fitas estavam escritas com a letra da Carla, por exemplo, Kristen, Leslie, Paul e eu. E aí ela colocava vários adesivinhos de florzinha, de coraçãozinho. E nas fitas, quando eles assistiram, eles perceberam que a Carla estava praticamente fazendo a mesma coisa que o Paul. E ela parecia gostar. É claro que a gente não tem acesso a essas fitas. Eu, pelo menos, não pesquisei. Eu acredito que deve ter aí em algum lugar bizarro da internet. Também tinha uma fita logo depois da morte da irmã da Carla, em que ela tava imitando a irmã. Ela colocava as roupas dela e ficava agindo como se fosse ela. Então foi mais absurdo ainda, porque as pessoas perceberam que ela não tinha um remorso nem por ter tirado a vida da própria irmã. Também teve um artigo que eu li que dizem que existe, eu acho que é um museu em Los Angeles, tem algumas fotos de criminosos e existe uma foto da Carla sorrindo muito, tipo assim, parecendo muito feliz, segurando uma cabeça. Então é aí que ficou a revolta da população, porque tudo bem, ela fez esse acordo e ela cumpriu 12 anos, mas ela vai cumprir só 12 anos por esses crimes horríveis. E aí os advogados de defesa do Paul decidiram usar isso a favor dele, porque eles falaram, antes do Paul conhecer a Carla, ele só abusava sexualmente das garotas. Ele começou a matar depois que conheceu ela. Então, na verdade, quem tava matando era a Carla, não era o Paul. Mas é claro que isso não colou, o júri deliberou por 5 horas e eu fico imaginando como deve ser jurado de casos assim, porque eles assistiram as fitas. E aí eles decidiram declarar o Paul culpado de todos os crimes de sequestro, de abuso sexual, de homicídio, enfim. Ele acabou pegando prisão perpétua e depois de alguns anos preso, ele confessou para os advogados que era responsável por pelo menos mais 14 desses abusos. Em 2005, a Carla foi liberada depois de cumprir os 12 anos. Ela se mudou de cidade e começou uma nova vida. Ela acabou se casando também, teve 3 filhos e ela foi voluntária de uma escola primária e isso causou muita polêmica porque parece que não estavam checando direito o background dela pra contratar ela pra um lugar assim. E pelo que eu li, aparentemente ela não consegue fazer quase nada sem ser reconhecida. E uma curiosidade que eu vou contar pra vocês, se vocês lembram de um outro vídeo que eu postei aqui no canal, que é o caso do Luca Magnotta, que tem aquele documentário Don't Fuck With Cats, ele menciona durante a investigação dele que ele namorava a Karla Homolka. E isso é muito polêmico, porque eu acho que no ano que ele cometeu o crime dele, ela já tava solta. Então ele tava querendo se associar a ela, sabendo das coisas horríveis que ela tinha feito. Então, só pra fazer o link aí pra vocês saberem qual caso era o que ele tava mencionando naquele vídeo que eu contei pra vocês. Enfim, o Paul continua até hoje preso. Ele tentou um pedido de liberdade condicional que foi negado muito rápido. Ele provavelmente não vai sair mesmo da prisão e eu acho que tá certo. Ele, enfim, um criminoso terrível. Essa história é péssima. Eu fiquei muito chocada e eu peço desculpa pra vocês se eu me exaltei um pouco, inclusive, sei lá, da forma que eu contei, porque alguns casos me deixam simplesmente muito indignada, juro. Quero muito saber a opinião de vocês também, então comentem aí. Ufa, acabou. Até a próxima.